Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmã Franciele. Saudade de você. Saudade do seu esposo. Irmão Ricardo Rocha, a paz do Senhor, querido. Queridos irmãos, vai entrando aí. Vai nos dando um oi aí. Tá bom? Me comunica aí, Ricardo, se o som tá bom, se a imagem tá boa, tá bom? A internet aqui tá meio ruim. Pai do Senhor, irmã Neidiane Cruz, Nedinalva Mendes, irmão Fabiano Santos, Nalva, glória a Deus. Pastor Daniel Santos, que saudade, rapaz. Não me abandone não, por favor, viu? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Irmã Nidiane, eu tenho falhado nessas lives, sabe? Tenho falhado. Confesso que eu tenho também sentido saudades de poder estar aqui com os irmãos, né? E compartilhando um pouco daquilo que Deus tem nos dado, que é a sua palavra, tá bom? Mas com João Roberto, Gilson, Sandra, mas eu quero crer que a Bíblia diz que é um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo dos céus, né? Então eu quero crer que Deus está no controle destes intervalos de distância de uma live para outra, né? Eu acho que faz uns 2 meses que eu não faço uma live, né? Temos tido muitas cobranças, muitas pessoas mandando mensagem no privado, perguntando o que houve, o que está havendo, o que tem me impedido de fazer live. Mas hoje eu senti um aperto no coração muito grande e Deus me cobrou, tá? Caliane Maria, a paz do Senhor, querida. Marcolino Neves, né? Irmã Ivaneide Nascimento, Jerusca Brasil. Pastor Daniel, espero que a irmã Érica esteja bem, os meninos também, a família aí na laje, espero que esteja tudo bem em nome de Jesus. Maneirina Rosa, a paz do Senhor. Querido, convide alguém, por favor, compartilhe esta live. Eu vos trarei uma palavra rápida, quero crer que objetiva e direta, e como sempre tenho dito, o meu Deus não errará o portador desta palavra. Tenho plena certeza disso, tá certo? Glória ao nome de Jesus. Desde já quero desejar um feliz ano novo, né? Já estamos vendo o primeiro mês deste ano ir embora. Está passando rápido demais, né? Mas quero desejar toda sorte de bênção sobre a tua vida e que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre a sua vida, tá bom? Glória ao nome de Jesus. Irmão Rafael Faustino, né? Ivaneide Nascimento, vai compartilhando aí, vai convidando alguém. Deus tem uma palavra para nós, tá bom? Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Pai, desta feita, Senhor. Quero Te apresentar, ó Pai, a todos quantos irão me acompanhar, Senhor Deus, pela essa rede social que é o Facebook, Senhor. Pai amado, que esta palavra, como as outras, seja direcionada pelo Teu Espírito, Senhor. Que esta palavra tenha alvo, que esta palavra tenha direção, e que o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado, Senhor Deus, sobre a vida daqueles que irão ser alcançados pelo poder da Tua palavra. Fica conosco, ó Pai, nos dar a direção e o discernimento daquilo que Tu queres falar para conosco. É o que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Albanira, a paz do Senhor, querida. Glória a Deus. Joel, né? Glória a Deus. Queridos irmãos,
irmã Ruth Gomes, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Desta feita eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 30 do livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Irmão Miguel, irmão Simone, a paz do Senhor Jesus para vocês, tá bom? Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Glória a Deus. Muito obrigado, Eliude. Muito obrigado, viu? Pelo carinho. Ore por mim, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá para a gente ganhar tempo. Primeiro livro de Samuel. Irmão Fabiano, grande pregador da palavra do Senhor Jesus. Pai do Senhor, querido, estou ansioso para sentar e lhe ouvir, viu? Glória ao nome de Jesus. E vamos marcar a sua vinda até aqui, em nosso deserto, em nome de Jesus. Irmão Zênio, Eduardo, irmã Maria da Guia, glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, versículo 1 do capítulo 30 está escrito assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclague, e tinham ferido a Siclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Jerielita e Abigail, e a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E eu digo amém. Eu quero frisar aqui este versículo de número 6, e como ele termina, ou a parte final deste versículo. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmã Maiara Santos, Kelly Belmonte, Mandorinha Leitão, minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Irmão José Guimarães, glória a Deus. Queridos irmãos, por favor, fica comigo aqui alguns minutos e escuta esta palavra que desceu ao meu coração. Por favor. Para você que está chegando agora, eu li um texto que está inserido no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Praticamente eu li os 6 primeiros versículos e frisei aqui a parte final do versículo 6, que está escrito assim, irmã Dorinha: Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Para que você entenda o que Deus propôs no meu coração,
Deixa eu recapitular aqui um pouco a história para que você entenda esse texto, ou para que você tenha uma melhor compreensão do texto. Todos nós bem sabemos que o profeta Samuel estava velho e havia constituído a seus filhos Joel e Abias por juízes sobre a casa de Israel. Só que a Bíblia diz que os seus filhos não andaram pelos seus caminhos. Então o povo de Israel, ele foi a Samuel e simplesmente lhe pediram um rei. Você conhece essa história melhor do que eu. Só que há um pano de fundo aqui, Ricardo. E eu vejo que o povo pensou que se tivesse um rei, eles estariam seguros e poderiam enfrentar vitoriosamente os seus inimigos. Só que a Bíblia vai dizer que Deus fala com Samuel e simplesmente vai orientá-lo dizendo: atenta à voz do povo em tudo quanto te diz, pois eles não te rejeitaram como profeta, mas a mim como Deus, para que eu não reine sobre eles. Há um versículo no livro de Juízes, praticamente no capítulo 17, pastor Daniel, que vai retratar o versículo 6, quando a Bíblia vai dizer que não havia rei em Israel e cada qual fazia o que se achava mais reto aos seus olhos fazer. Ou seja, as pessoas faziam o que bem lhe entendiam. Deixa eu tentar explicar isso aqui para você. Eu olho para a Bíblia Sagrada, eu aprendo dentro do contexto de Juízes 17:6, que cada um tinha a sua própria verdade, que cada um tinha a sua própria experiência de vida para com Deus, que cada um tinha o direito de decidir o que era bom para si mesmo, que cada um queria ser pastor da sua própria vida, e cada um tinha o direito de escolher o que mais lhe agradava. Só que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai aprender que logo que eles eram confrontados, eles simplesmente se irritavam, irmã Ivaneide. Eles simplesmente se irritavam. E eu olhando para este texto, eu aprendo que tem muita gente vivendo dentro deste contexto de igreja, mas vivendo dentro da igreja sem compromisso, vivendo dentro da igreja de aparência, vivendo dentro da igreja apenas movido pelo barulho ou pelo aquilo que o barulho pode lhe favorecer. Tem muita gente vivendo sem conhecer a Deus. Tem muita gente caçando profecia. Tem muita gente simplesmente querendo ouvir aquilo que vai massagear o seu ego. E a gente não pode se esquecer que o nosso Deus, ele não mudou. Ele ainda continua o mesmo. Só que precisamos entender que uma geração que não conhece a Deus, ela não se compromete em fazer o que é reto. Uma geração que não conhece a Deus, ela vive um estilo de vida voltado apenas para os seus interesses. Seu compromisso é simplesmente consigo mesmo. E os seus desejos é o que vale. Para melhor entendimento, o que importa é a satisfação das suas vontades. E a vontade de Deus sempre fica para depois. Só que precisamos compreender que as nossas atitudes, elas geram consequências no mundo espiritual e também no mundo físico onde nós estamos vivenciando. E a gente precisa aprender que a semelhança desta geração é que nós vivemos numa geração que simplesmente tem quebrado a sua aliança com Deus,
que tem se recusado a aceitar o que Deus tem para com esta geração. A semelhança dessa geração que nós estamos vivenciando é que eles estão buscando simplesmente a Deus, olhando as suas necessidades. E se esquecem que a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, e para ser mais preciso o versículo 6, que haverá um dia que Deus não mais se permitirá ser achado. Porque a expressão que Isaías vai usar é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Dá-se a entender que haverá um dia em que Deus não mais se permitirá ser achado. E enquanto este tempo não chega, eu quero lhe convidar a buscar ao Senhor. Independente da situação que você tem vivenciado, independente da luta que você tem passado, eu lhe convido a buscar ao Senhor. E por que não dizer que a nossa geração, ela está sendo desafiada a correr para os pés do Senhor Jesus novamente. A gente precisa entender que a nossa geração, ela está sendo desafiada, quero aqui ressaltar mais uma vez esta palavra, a conhecer a Deus. E a gente precisa entender, irmã Eliane, e a gente precisa entender, irmã Simone, que conhecer o Senhor é ter uma experiência com Ele. Conhecer o Senhor é permitir que essa experiência lhe influencie. Conhecer ao Senhor é permitir que essa experiência lhe transforme, para que outras vidas sejam transformadas após a sua transformação. Só que a gente precisa entender que Deus trabalha com o tempo. Que Deus trabalha com o tempo. E você há de convinhar comigo que a Bíblia vai dizer que Deus simplesmente ele trabalhou usando o tempo para preparar Davi para o que Deus tinha para com ele. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você não pode atrapalhar aquilo que Deus projetou para que você aprendesse dentro do decorrer do tempo. Você precisa entender que Davi, ele não surge no cenário por surgir. Davi simplesmente ele foi preparado por Deus. Se você puder atentar às Escrituras, você há de convinhar comigo que antes de Golias, Davi teve que matar leões e ursos lá na solidão do campo. A gente precisa entender que para chegar aonde nós queremos chegar, a gente precisa simplesmente se adequar ao tempo de Deus. A gente precisa entender que Deus não tem pressa. A gente precisa entender que Deus trabalha com algo chamado tempo. E o tempo kairós de Deus não é o nosso tempo. A gente precisa entender que leões atacam e caçam para matar. A gente precisa aprender que ursos atacam para defender o seu território, a sua região geográfica. E a gente precisa entender que Davi teve que entender, preste atenção nisso, que leões e ursos são batalhas solitárias que Deus nos permite passar e vencer para que o nome dele seja glorificado. Eu não sei o que é que você está passando. Eu simplesmente hoje à tarde aqui estava no meu devocional, quando Deus desceu esses 6 versículos sobre o meu coração. E eu tive que ler e reler, para poder entender aquilo que Deus quer se retratar conosco na noite deste dia. Não é uma live que você está acostumado a ver 700 pessoas, 600 pessoas, porque simplesmente vão ouvir profetadas, porque simplesmente alguém vai revelar o número do teu CPF ou o número da sua identidade. Não. O meu compromisso é com a palavra. O meu compromisso é que você volte a olhar para aquilo que a palavra quer lhe ensinar.
E você precisa entender, torno a dizer aqui, debaixo do sangue de Jesus, Deus desceu esta palavra ao meu coração, Neriane. E eu quero aqui afirmar que assim como Davi teve que aprender que leões e ursos são batalhas solitárias a se vencer, Deus está trabalhando na sua vida também. Deus está no controle da situação adversa que você está vivenciando. Você precisa entender que no campo do silêncio, que no campo do deserto, não tem holofote, não tem aplauso, não tem torcida e nem tampouco tem incentivo. Davi teve que aprender que campo é simplesmente anonimato. Davi teve que aprender que campo é deserto. E só temos Deus como nosso aliado. E só temos Deus como nosso companheiro. Só que a gente precisa entender que só vemos Davi relatando a morte de leões e de ursos a Saul. E eu quero aqui abrir um parênteses com isso. Cuidado para quem você está compartilhando os teus segredos. Cuidado para quem você está abrindo a porta da tua casa e está permitindo sentar nos seus estofados. Tem gente que finge ser teu amigo, quando na verdade ele está apenas atrás de informações. Então tenha cuidado, vou repetir, tenha cuidado. Carol, Anita Viana, minha nora, estou orando por você e estamos de posse de vitória. Simplesmente deixa Deus trabalhar dentro do tempo. Deixa Deus trabalhar dentro do tempo. Pastor Pedro, a paz do Senhor, querido. Glória a Deus. Queridos irmãos, preste atenção. Eu quero aqui retroceder e lhe frisar mais uma vez. Cuidado, por favor. Cuidado para quem você está compartilhando os teus sonhos, os teus segredos. Tem gente que não está interessada em me ajudar. Tem gente que está simplesmente querendo obter informações. E Deus fala com você através desta live, e eu tenho plena certeza. Preste atenção à trajetória que Davi teve que aprender. Preste atenção que Davi teve que aprender que experiências solitárias devem ser contadas no momento certo. Ninguém precisa saber o que é que você está vivenciando. Ninguém precisa saber o que é que você tem passado. Você precisa se conscientizar que a Bíblia vai nos mostrar, ou que a Bíblia vai nos orientar, ou que a Bíblia vai nos fazer ver Davi relatando a morte de leões e ursos somente a Saul. Preste atenção que ele não conta nem ao seu pai, para não provocar falsa expectativa. Preste atenção que ele não conta nem aos seus irmãos, para provocar ciúme e nem tampouco inveja. Cuidado a quem você conta as suas experiências. Torno a dizer, tem gente que não está querendo lhe ajudar, simplesmente está querendo obter informações. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Preste atenção na trajetória da vida de Davi. A Bíblia diz que Davi, ele teve que enfrentar, depois de leões e ursos, simplesmente o gigante Golias. Texto este, pastor Pedro, que todos nós um dia já ouvimos alguém pregar, e por que não dizer que já pregamos? Eu mesmo, diante de 30 anos de ministério, só na área da pregação, já preguei sobre Davi inúmeras vezes. Eu olho para este texto e eu aprendo que há gigantes no caminho que se levantarão no decorrer da nossa vida, mas que precisam ser enfrentados e vencidos. A gente precisa aprender que os gigantes revelam quem verdadeiramente nós somos, se corajosos ou se medrosos. Preste atenção que Golias, ele mostrou quem era Saul. Preste atenção a isso. Golias não veio para revelar a Davi.
Golias veio para mostrar quem realmente era Saul. Tinha coroa de rei, tinha cetro de rei, tinha escudo de rei, tinha armadura de rei, tinha título de rei, mas era um medroso diante das dificuldades que lhe apareceram. Presta atenção que os gigantes são situações que estão acima da minha e da sua capacidade natural de resolver. Entretanto, eu tenho uma palavra para você nesta noite. Deus não vai remover esse gigante que se levantou. Não. Deus não vai remover este gigante que se levantou. Ao contrário, pastor Daniel, Deus vai usar esse gigante para levar você a um novo nível de fé, para levar você a um novo nível de ousadia, para levar você a um novo nível de coragem e também de intrepidez. Eu quero aqui afirmar que um gigante vai revelar quem são os verdadeiros líderes, quem são os verdadeiros guerreiros, quem são os verdadeiros matadores de gigante. Deixa eu aqui lhe dizer uma coisa que eu já disse aqui em outra live, quando eu pregava sobre Davi. Preste atenção nisso, por favor. O tamanho do gigante revela o seu tamanho, Diego. O tamanho do gigante revela o seu tamanho, irmã Nediane Cruz. Se o gigante que está enfrentando você é grande, é porque o diabo sabe o tamanho do seu potencial diante de Deus. Então não se dê por vencido. Então não se dê por vencida. Deus está no controle da situação que você está vivenciando. O gigante revela o verdadeiro problema. Fique firme. O problema não está em começar. Deus espera que você chegue ao final. Eclesiastes capítulo de número 7, o versículo 14, Diego diz assim: melhor é o final de todas as coisas, ou melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Deus simplesmente está usando o tempo para que dentro do tempo Ele lhe prepare para algo maior lá na frente. Porém, você precisa entender uma coisa. Situações, elas existem. E a gente não pode negar que todos os dias nós temos que matar leões e ursos e derrubar gigantes. Preste atenção na trajetória da vida de Davi, e eu não quero aqui me alongar, mas você conhece o texto. Davi mata Golias. Ele passa a ser o soldado mais novo do exército de Saul. Mas preste atenção que Saul, movido por um espírito de inveja, ele simplesmente começa a perseguir a Davi. Davi tem que fugir para escapar da morte. Davi tem que se esconder para não morrer. Preste atenção que muita coisa Davi teve que aprender ao longo do tempo e dentro do tempo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas aqui no texto que você leu comigo nesta noite, capítulo 30 de 1 Samuel, este capítulo vai relatar um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, antes de se tornar rei de Israel. Davi e os seus homens estavam inseridos num período de batalha. E por força das circunstâncias, eles haviam deixado suas esposas, eles haviam deixado seus filhos e outros familiares na cidade de Siclague para poderem guerrear. Preste atenção que a Bíblia diz que, entretanto, a Bíblia nos diz que ao voltar de uma batalha na qual não puderam lutar. Isso aqui é de suma interessante, pastor Pedro. Preste atenção nisso. A Bíblia diz, não é eu, que ao voltar de uma batalha na qual não pôde lutar, Davi e os seus homens tiveram uma das visões mais terríveis que se possa imaginar. A Bíblia diz, Pedro, que os amalequitas tinham atacado a cidade, que os amalequitas haviam incendiado tudo, levando como prisioneiros
todos os que ali estavam, mulheres, crianças e escravos. Os inimigos haviam se aproveitado da ausência deles para estabelecer simplesmente o caos e para piorar a situação. O texto que você leu comigo diz, Pedro, e eles culpavam a Davi porque ele era o líder da ocasião. Você há de convinhar comigo que muitas das vezes passamos por momentos que não gostaríamos de passar. Passamos por momentos que gostaríamos que não existissem. Momentos difíceis que parecem não ter fim e parecem não ter solução. Muitos homens na Bíblia Sagrada, irmão Pedro Fernandes, passaram por momentos assim e simplesmente venceram porque não perderam a sua fé em Deus. Eu tenho o costume de dizer que fé não é sentimento, fé é tomada de atitude. Eu sempre tenho dito isto quando tenho a oportunidade de ministrar. Fé não é sentimento, fé é tomada de atitude. Preste atenção que Davi voltou de uma batalha e entrou a sua cidade totalmente destruída, a sua família e a de seus companheiros levadas como prisioneiros. Preste atenção que essa não foi uma situação fácil para eles. Alguns homens que seguiam Davi quiseram até mesmo apedrejá-los. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, quero aqui ressaltar isso, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e os seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Só que a Bíblia diz que então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houve mais neles força para chorar. Queridos irmãos, esta palavra desceu ao meu coração nesta tarde, quando a Bíblia diz, então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houve neles mais forças para chorar. Davi estava amargurado por causa de seus filhos e por causa das suas filhas, tentando entender porque os seus homens queriam apedrejá-los, já que a sua família também havia sido levada como cativo, como prisioneiros. Tudo, você lê os 6 primeiros versículos, pastor Pedro, pastor Daniel, você vai aprender que tudo era contrário a Davi. Tudo apontava para a destruição e a tristeza. A cidade queimada e destruída, as famílias prisioneiras, e ainda por cima havia uma ameaça de morte por seus companheiros sobre a sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa que desce ao meu coração nesta noite. Não saia do teu lugar, fique firme, porque Deus a partir de hoje estará se encarregando para que a verdade apareça e o nome dele seja glorificado mediante esta situação que você está vivenciando. Preste atenção que tudo era contrário a Davi. Talvez você esteja vivendo uma situação que aparentemente tenha fugido ao seu controle. Talvez a sua família não esteja lhe entendendo. Talvez o teu círculo de amizade esteja questionando a sua integridade diante daquilo que você diz ser. Mas Deus, nesta noite, mediante esta live profética, Ele manda lhe dizer que está se levantando hoje e vai contrariar opiniões ao teu respeito e vai fazer com que a verdade apareça e o nome dele seja glorificado sobre os teus passos nesta terra.
Preste atenção que a Bíblia diz, irmão, isso aqui é tremendo, e se você não der um glória, o negócio está feio pro teu lado. A Bíblia diz: todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Ei, você conhece a quem você serve? Você sabe a quem você está servindo? Há quantos anos você tem servido a Ele? Será que vai baixar a guarda por causa de uma tempestade que se levantou? Será que as experiências que você vivenciou lá no deserto, quando matou leões e ursos, teve que colocar o gigante por terra, será que isso não lhe servirá de experiência para que hoje você possa fazer que nem Davi, se fortalecer, se esforçar no Senhor teu Deus? Ei, queridos irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Deus está dizendo para você: se fortaleça nele, se apegue a ele. Deus manda lhe perguntar nesta live: você prefere crer nas mentiras do diabo ou nas promessas que foram lhe feitas? Deixa eu lhe lembrar que a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras cairá por terra, até que se cumpra a sua vontade, para que a mesma foi enviada. Deus não se esqueceu das promessas que lhe fez. Deus não se esqueceu da promessa que está sobre a tua vida, e que dentro desta promessa está o seu lar. Está na hora de se levantar e fazer que nem Davi. E Davi se levantou e se esforçou no Senhor seu Deus. Está na hora de tomar uma atitude, irmã Ana Oliveira. Está na hora de trazer à memória todas quantas promessas foram lhe feitas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está no controle da situação que você está vivenciando. Está aí a minha nora que está conosco aqui nesta live. Fazem 15 dias que ela está internada lá no hospital Maternidade Januário Círculo, lutando pela sua saúde, pela saúde da minha neta que está com 7 meses no seu ventre. Você não sabe a dimensão da luta que nós temos vivenciado. Você não imagina o que nós temos passado mediante a esse estado de pandemia que se estabeleceu no Brasil e tem afetado de maneira terrivelmente os povoados do interior do estado do Rio Grande do Norte. Você não sabe as lutas que eu tenho vivenciado, mas eu leio a Bíblia todos os dias, faço o meu devocional todos os dias e me apego neste texto quando a Bíblia diz: todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Lembre-se que a Bíblia diz, é a Bíblia que diz: melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas, Carol. Nós vamos vencer, minha nora. Nós vamos vencer, nós vamos sair dessa e nós vamos dar um culto em ação de graças pela sua vida e pela vida da minha neta que está sobre o seu ventre. Deus nos dará vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meu professor James, que saudade, querido. Sabes tu que eu tenho um carinho muito grande por ti e por tua família. Bendito seja o nome de Jesus. Tu és meu amigo. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, voltando ao contexto da palavra, não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Deixa eu lhe repetir isso aqui. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Um homem e uma mulher de Deus nunca deve se deixar levar pela crise que está enfrentando. Está ouvindo, irmão Oliveira? Eu tenho dito e tenho aprendido na pele que nós somos provados pelaquilo que falamos. Que nós somos provados pelaquilo que falamos. Deus está no controle da situação, Daniel. Deus está no controle da situação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem hora que quer bater um desespero, Daniel.
Tem hora que eu penso em mandar uma mensagem para ti, tem hora que eu busco alguém para tentar desabafar, tem hora que eu procuro alguém para tentar conversar, e geralmente eu me tranco, e geralmente eu me fecho, Eu tenho comido Bíblia, Edson, de uma maneira, pastor Edson, de uma maneira toda especial. Eu tenho vivenciado situações que eu nunca imaginei que eu iria vivenciar. Se você me perguntar, pastor, se eu tenho vontade de correr, tenho. Pastor, se eu tenho vontade de retroceder, tenho. E por que o Senhor não faz isso? Porque eu estou tomando a posição que Davi tomou. E Davi, todavia, se esforçou no Senhor, seu Deus. Vou continuar dizendo o que Salomão cravou em Eclesiastes: melhor é o fim de todas as coisas do que o começo delas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Estamos vivenciando dias terríveis, mas eu quero que você preste atenção a este texto. A Bíblia diz que Davi, mesmo diante daquela situação contrária a Daniel, ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E olha que o escritor não está fazendo uma suposição, o escritor está dando uma afirmativa, pastor Edson. E Davi, todavia, se esforçou no Senhor, seu Deus. É a Bíblia que diz que Davi, mesmo diante daquela situação contrária, ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. No Senhor, seu Deus. Queridos irmãos, eu tenho tentado manter o equilíbrio diante das dificuldades que eu tenho vivenciado. Eu tenho tentado, Nediane Cruz, olhar para minha nora que está aí nos assistindo, quando a mesma, esta semana, queria induzir o meu filho a tirar ela do hospital. E a palavra que eu dei é: fique, Deus está no controle da situação. A gente simplesmente precisa sentar, esfriar a cabeça e tentar extrair aquilo que Deus quer que a gente extraia como experiência desta situação que Ele está lhe permitindo passar. Deus está no controle da situação. A nossa intenção era amanhã lhe visitar, mas infelizmente o carro quebrou, Carol. Não vai dar para ir amanhã. A nossa intenção era chegar até aí para lhe visitar, já que só pode se ficar 10 minutos, mas também não estamos em condições financeiras de colocar combustível no carro. Mas Deus está no controle da situação. Sabe o que me faz estar aqui nesta noite transmitindo esta palavra? É que Deus está aí com você, Carol. Eu tenho plena certeza que nós vamos cantar o hino da vitória junto. Eu tenho plena certeza que eu vou fazer como fiz com os meus outros netos: pegar Acha no colo e apresentá-la a Deus e dizer: o Senhor nos deu vitória, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu lhe incentivo a você que está aqui comigo nesta live, mediante a luta que você está vivenciando. Eu não sei qual é o grau desta luta, eu não sei qual é o tamanho da onda que se levantou, eu não sei a quantos nós o vento tem batido na sua embarcação, mas eu quero que você atente para o versículo 6 do capítulo 30 do livro de 1 Samuel. A Bíblia diz que Davi, mesmo diante daquela situação contrária, sua família havia sido levada cativo. A família dos seus homens haviam sido levadas cativo. A cidade havia sido incendiada. E para completar, os seus próprios homens estavam culpando a Davi, quando Davi estava no campo de batalhas com ele, numa luta que ele não conseguiu vencer. Mas preste atenção que a Bíblia diz que, em vez de se desesperar, a Bíblia diz que Davi, todavia, se esforçou no Senhor, seu Deus. Pastor Edson, a história de Davi pode acabar aqui, se não fosse a sua fé em Deus. Quero crer assim. E a atitude que teve diante da crise, nós não estaríamos aqui pregando e este texto não havia sido registrado. Preste atenção que tudo conspirava contra Davi.
Tudo apontava para a destruição e a tristeza. A cidade queimada e destruída, as famílias prisioneiras e ainda por cima ameaçado de morte pelos seus próprios companheiros. Mas todavia a Bíblia diz que mesmo diante daquela situação contrária, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Não, você não entendeu ainda. A história de Davi poderia acabar aqui. Poderia ter tido um ponto final aqui. Os seus homens estavam com a intenção de apedrejá-lo pelo que estava acontecendo. Mas se não fosse a fé de Davi em Deus e a atitude que ele teve diante da crise, a sua história não teria sido prorrogada. Escute isso, por favor. Hoje, pastor Pedro, muitas histórias de homens e mulheres acabam antes da vitória. Deixa eu frisar isto aqui novamente, irmã Ana. Muitas histórias terminam sem mesmo antes terem começado. Muitas histórias terminam porque simplesmente damos o braço a torcer que não sairemos desta tempestade que se levantou. Muitas histórias acabam aqui porque simplesmente desistimos de lutar. Ei, olhe para mim, por favor. A Bíblia diz que só quem enfrentou uma tempestade sabe o que eu estou falando aqui. Deus está lhe convidando a se fortalecer nele. Deus está lhe convidando, está lhe desafiando a voltar os teus olhos novamente para as promessas que lhe foram lhe feitas. Preste atenção nesta palavra que Deus desce ao meu coração nesta noite. Deus manda lhe dizer que lhe entende. Ele sabe que diante de uma tempestade a gente perde o equilíbrio emocional, mental, físico, financeiro e também familiar. Deus manda lhe dizer que lhe entende. Ele sabe que toda situação que está acima da nossa capacidade de resolver acaba se criando uma tempestade. Deus manda lhe dizer que a situação aparentemente aos nossos olhos ela fica descontrolada. Deus há de lhe mostrar que você precisa voltar a confiar nele. Ei, eu tenho aprendido, Fabiano, eu tenho aprendido, Ícaro, que a tempestade ela é uma força maior do que a nossa. E eu tenho aprendido que as tempestades, quando surgem, elas simplesmente surgem na intenção de nos machucar. E você há de convinhar comigo, Neidiane, que a tempestade machuca muito a alma, a ponto de trazer angústia, a ponto de trazer ânsia, a ponto de trazer agonia, a ponto de trazer sofrimento. Tem muita gente depressiva, tem muita gente passando por um abatimento moral e físico, tem muita gente aqui conosco que está desanimado, que está com uma falta de ânimo, falta de energia, porque a tempestade está acima das tuas forças. Ei, mas Deus manda lhe dizer nesta noite, olha para este texto. O texto ele é explicativo. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Pastor Edson, conte os dias a partir de hoje. Tem vitória de Deus vindo ao encontro da tua casa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem vitória de Deus vindo ao teu encontro, Neidiane Cruz. Tem vitória de Deus vinda ao teu encontro, meu amigo James. Tem vitória de Deus chegando aí, Nina. Tem vitória de Deus chegando aí. Simplesmente faça o que Davi fez. Simplesmente tome a posição que Davi tomou. Se fortaleça no Senhor. Busque ao Senhor. Se esforce no Senhor, seu Deus. Ei, Daniel, tem vitória de Deus vindo de encontro à tua necessidade. Tem vitória de Deus vindo de encontro à tua família, Daniel.
As promessas foram lançadas e não foram alçadas por homens, foi Deus que falou. E se foi Deus que falou, Deus manda lhe dizer nesta noite, Daniel, faça o que Davi fez. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Pastor Jerônimo, meu amigo, que bom o Senhor está aqui conosco. Glória ao nome de Jesus. Muito obrigado por ter me levado à cidade de Riachuelo e ter podido cooperar com o Senhor e este trabalho maravilhoso que o Senhor está fazendo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, compartilhe esta live com alguém. Tem alguém que você conhece que precisa ouvir esta palavra. Tem alguém que você conhece que precisa ouvir esta palavra, pastor Edson. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu terminar lhe dizendo uma coisa aqui. Deus está aqui conosco, a presença dele é maciça. Eita, larabachuricomanahasei. Ei, pastor Daniel. A história de Davi poderia acabar aqui. A história de Davi, pastor Fabiano, poderia apagar aqui. Preste atenção que tudo apontava para a destruição e a tristeza. A cidade queimada e destruída, as famílias prisioneiras, e para piorar a situação, Davi estava quase sendo apedrejado pelos seus próprios homens que o culpavam pela luta que ele não conseguiu vencer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que Davi simplesmente tomou uma atitude, Daniel. Que Davi simplesmente tomou uma posição. E é esta posição de homem de Deus, e é esta posição de mulher de Deus, irmã Ana, que Deus quer que você e eu tomemos. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Seu Deus. Ei, Pedro, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Gente, eles chegaram a um ponto que não consegue alçar a sua fé. Olha o texto. E não tem atitude à altura da palavra do Senhor. Eu, quando olho este texto e vejo Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34, para ser mais preciso, a Bíblia diz: os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alçaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Preste atenção no que eu quero lhe dizer nesta noite, mediante esta palavra que desceu ao meu coração. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Deus está mandando você voltar os teus olhos para as promessas. Deus está mandando você se esforçar. Deus está mandando você a se apegar a Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ei, querido, sempre que eu leio este capítulo de Hebreus, e em especial o versículo 34, em que está escrito que da fraqueza tiraram forças, eu me questiono, pastor Pedro, como tirar força da fraqueza? Por favor, pastor Pedro, me ensine o que está por trás deste versículo. Por favor, pastor Daniel, me explique o que está por trás deste versículo. Por favor, pastor Fabiano, me faça entender este versículo. E eu lhe pergunto, por que você quer desistir por tão pouca coisa? Preste atenção que a Bíblia está dizendo, não é eu que estou dizendo, está registrado nas Santas Escrituras. Da fraqueza tiraram forças. E por que você quer parar, Ricardo? E por que você quer desistir, Mariana? Ei, está na hora de erguer a cabeça.
Está na hora de voltar-se a enxergar aquilo que Deus quer que você aprenda dentro do tempo e com o tempo. Ei, Deus está no controle da situação. Da fraqueza tiraram forças. Eu vou lhe repetir para você que está chegando agora. Eu estou me retratando aqui de um texto que está em 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 6, quando a Bíblia diz que houve uma luta que Davi não conseguiu vencer, mas ao retornar para casa ele encontra a sua cidade destruída e queimada a fogo, e as suas mulheres e filhos foram levadas cativas. E a Bíblia diz que, para piorar a situação, os seus próprios soldados queriam apedrejá-los. Mas o versículo 6, a parte final do versículo diz: todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Eu não sei o que é que você está vivenciando. Eu não sei o que é que você está passando, pastor Erivelton, mas Deus está no controle da situação. Simplesmente faça o que Davi fez. O que foi, pastor? Todavia se fortaleceu no Senhor seu Deus. Se fortaleça em Deus nesta noite. Se fortaleça em Deus nesta noite. Lembre-se que está escrito no livro dos heróis da fé: todavia da fraqueza tiraram forças. E vou continuar dizendo: eu me questiono como tirar força da fraqueza. Confesso, pastor Pedro, confesso que quando nesta tarde a voz de Deus foi maior do que eu vim me esquivando, pastor Daniel, de não vivenciar o que eu estou vivenciando para ninguém, porque muitas das vezes somos mal interpretados quando nós simplesmente procuramos alguém para conversar, para desabafar. Então eu resolvi simplesmente me trancar. Vocês não imaginam o que nós temos vivenciado nesses 15 dias com a minha nora internada. Você não imagina o que é ter vontade de vê-la e de não ter condições de colocar combustível para chegar até ali. E eu não estou aqui fazendo missa de corpo presente nem chorando, porque até aqui o Senhor não tem me permitido passar fome. Deus tem sido o socorro bem presente na hora da angústia. Porém, eu não sou melhor do que você. Porém, eu não sou brindado como muita gente pensa. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite. Confesso que por muito tempo nesta tarde, pastor Daniel, eu fiquei sem uma resposta. Até que minutos depois, o Espírito Santo falou ao meu coração. E ele me disse: aleluia, alabai turika mandarasai. Quando você está fraco, eu me torno forte por você e em você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vou lhe repetir. Quando eu li este texto nesta tarde, quando Deus dizia: faça hoje a live, não se esquive, é hoje, eu preciso falar com alguém, que eu comecei a estudar o texto, pastor Edson. E quem me conhece sabe que eu não prego por pregar. Eu tenho um compromisso com aquele que me chamou para o ministério da palavra. Eu fui ao livro de Hebreus. E quando eu me deparei com o verso 34, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu me perguntei, pastor Daniel, eu me questionei como tirar força da fraqueza. Como tirar força da fraqueza, pastor Edson? E eu confesso que por muito tempo nesta tarde Deus se fez silêncio. Até que no finalzinho desta noite, o Espírito Santo falou ao meu coração e me disse: quando você está fraco, eu me torno forte por você e em você. Está ouvindo, Nina? Esta palavra não é simplesmente para mim.
Esta palavra é para você, e eu tenho plena certeza que você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra. O Espírito Santo está dizendo que ele se torna forte por você e em você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, 15, o Espírito Santo é chamado de ajudador. E eu entendo que é Ele que nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos dá a força divina que necessitamos para vencer os tempos de crise. Deus está falando com você nesta noite, pastor Daniel. Não temos nos falado muito. E muitas das vezes eu quero até falar e me constranjo para que não seja mal interpretado. Mas Deus está falando com você nesta live, pastor Daniel. Que o Espírito Santo manda lhe dizer que quando você está fraco, Ele se torna forte por você e em você. Tem novidade de Deus chegando aí, Neriane. Tem novidade de Deus chegando aí, Ana Flávia. Tem novidade de Deus chegando aí. Observe o que fazer quando estamos numa situação assim. O que fazer quando não encontramos saída, Pedro? Olhamos para este momento da história de Davi e torna a dizer: aparentemente parecia que a sua história terminaria aqui. Preste atenção que a Bíblia diz que aparentemente a sua história terminaria aqui. Tudo apontava para a destruição de Davi. A cidade queimada e destruída, as famílias prisioneiras e ainda por cima ameaçado de morte pelos seus próprios irmãos. Tenha cuidado com quem está lhe oferecendo ajuda. Deus manda dizer a alguém aqui que a intenção não é lhe ajudar, é colher informações. Então tenha cuidado em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu termino lhe dizendo uma coisa que desceu ao meu coração nesta tarde. Eu aprendo alguns princípios básicos para quando o dia mau chegar. Eu não sei se você já vivenciou. Eu não sei se você está vivenciando, Rosália. Mas todos nós, querendo ou não, iremos enfrentar o dia mau. Todos nós um dia, Isaac Oliveira, escritor, pregador da palavra, sinto-me até constrangido em destrinchar este texto aqui nesta noite, sabendo que você está ali, mas por outro lado me alegro, porque aprendo que quem não senta para ouvir não é digno de se levantar para ensinar alguma coisa. Te amo, querido. Saudade. Gente, Pastor Robson, o que fazer quando o dia mau chegar? Pastor Robson, qual é a posição que eu tenho que tomar quando o dia mau chegar? A primeira coisa que eu quero que você se conscientize e não se esqueça, que a Bíblia está dizendo, e todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Deixa eu lhe dizer 3 coisas nesta noite. Ou melhor, 4 coisas nesta noite. A primeira coisa que eu quero lhe dizer, Isaac, quando o dia mau chegar, não esconda a sua dor, mas chore. A primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção para o texto é que quando o dia mau chegar, não esconda a sua dor. Chore. Preste atenção no versículo 4 do capítulo 30, Isaac. Leia aí comigo. Então Davi e seus homens choraram em alta voz, a terra não
terem mais forças para chorar. Quando o dia mau chegar, pastor Edson, não esconda a sua dor, chore. Vai ter gente que não vai entender o motivo do teu choro. Vai ter gente que vai querer questionar porque você está chorando. Mas quando o dia mau chegar, não esconda a sua dor, chore. Chore. Parece que Davi chorou por 3 razões ao olhar para o texto, Isaac. Chorou pela dor que sentiu ao ver o cenário da destruição da cidade que estava queimada, que estava destruída. Segundo, chorou por ter sido acusado pelos seus próprios companheiros pela situação que se criou. E em terceiro lugar, chorou por sentir-se só no meio da tragédia. Preste atenção que Davi tinha ido para uma batalha que não conseguiu vencer, e ao chegar de volta à cidade de Siclague, a Bíblia diz que a cidade havia sido destruída, que a cidade havia sido saqueada. E para completar a situação, o texto diz que os amalequitas levaram todo mundo como prisioneiro. O conselho que eu lhe dou nesta noite é: quando o dia mau chegar, não esconda a sua dor, chore. Ainda que ninguém me entenda, chore, porque Deus está ouvindo e estará recolhendo as tuas lágrimas. Chore, chore. Há coisas nessa vida que são tolas, mas há coisas que de fato são dignas das nossas lágrimas. Há coisas nesta vida, Bárbara, que são tolas, que não merecem as tuas lágrimas. Mas há coisas de fato que são dignas das nossas lágrimas. Normalmente os problemas aumentam quando insistimos em negá-lo, quando insistimos em manter o coração endurecido. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, Bárbara. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, Ruth, Mariana. Chorar não é sinal de fraqueza, mas sim um sinal de que alguma coisa está errado e algo deve ser feito. Preste atenção que a Bíblia diz que Davi chorou com os seus homens. Bíblia é Bíblia, o resto é gibi, gente. Quando o dia mau chegar, não esconda a sua dor, chore, grite. Deus há de lhe socorrer. Deus há de lhe socorrer. Quem chora está dizendo que não pode se conformar com a própria catástrofe. Quem chora está dizendo que não abre mão daquilo que foi lhe dado como herança e como promessa. Quem chora está dizendo para Deus: chega. Quem chora está dizendo: socorre-me. Quem chora está dizendo: Senhor, chega aqui. Quando o dia mau chegar, não esconda a sua dor, chore que nem Davi chorou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem chora está dizendo que precisa reagir diante da crise. Qual foi a última vez que você chorou pela sua vida? Ei, olhe para mim. Eu sei que você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra. O Espírito Santo de Deus não me engana. Preste atenção neste texto. Deus está lhe perguntando aqui ao vivo e a cores: qual foi a última vez que você chorou pela sua vida? É pela sua vida. É pela sua vida. Está lembrada ou está lembrado de Lucas capítulo 15, o evangelho das coisas perdidas? Está lembrado da parábola que está no meio da parábola da ovelha perdida, na palavra do filho pródigo? Está lembrado que a Bíblia está retratando a parábola de uma mulher que perdeu uma moeda? Ela podia ter se contentado porque ainda tinha 9.
Mas a Bíblia diz que diligentemente ela buscou, ela procurou até encontrar. Ei, Deus está falando com alguém aqui, pastor Pedro Fernandes. Está na hora de voltar a acender a candeia. Está na hora de pegar na vassoura. Está na hora de fazer uma faxina espiritual. Está na hora de buscar diligentemente aquilo que você perdeu. Deus está perguntando a alguém aqui neste exato momento: qual foi a última vez que você chorou pela sua vida? Qual foi a última vez que você chorou pela sua vida? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu casamento? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você chorou pelos problemas que você tem enfrentado? Vou repetir o que eu disse há minutos atrás. Chorar não é sinal de fraqueza, mas sim um sinal de que alguma coisa está errado e algo deve ser feito. Então chore. Quando o dia mau chegar, Isaac, chore, porque chorar não é sinal de fraqueza. Nós precisamos pedir a Deus o dom das lágrimas. Nós precisamos pedir a Deus o dom das lágrimas. Há um hino antigo, não sei se de Cícero Nogueira, que diz que o lenço precisa voltar. Os nossos olhos estão enxutos demais. Nós precisamos chorar no dia mau. Nós precisamos alçar a nossa voz no dia mau. E torno aqui a dizer: chorar não é sinal de fraqueza. Qual foi a última vez que você chorou? Nós precisamos pedir a Deus o dom das lágrimas. Precisamos pedir um coração quebrantado. Um dos dramas dos nossos dias é a dureza de coração, pastor Edson. Tem muita gente dura de coração. Parece que a verdade passou a ser subjetiva. A mentira passou a ser verdade, a verdade passou a ser mentira. E ninguém gosta de ser confrontado, mas Deus está dizendo a você, mediante esta live: quando o dia mau chegar, chore, grite, peça socorro. Porque chorar não é sinal de fraqueza, e sim é sinal que você está pedindo para que o céu se levante ao seu favor. Chore. Isso, Ângela. Os lenços precisam voltar. Precisa voltar. Um dos dramas dos nossos dias é a dureza do coração. Os problemas acontecem e achamos que não estão acontecendo. Estamos nos conformando com eles. A família está em crise. O casamento está acabando. A esposa está gritando por socorro e tapamos os ouvidos e fechamos os olhos e endurecemos o nosso coração, quando deveríamos nos prostrar e chorar diante de Deus. Ei, não abra mão do seu lar, foi Deus que lhe deu. Não abra mão do teu filho, foi Deus que lhe deu. Não abra mão do teu emprego, foi Deus que abriu esta porta. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não abra mão. Mas pastor Robson, eu estou vivenciando um dia mau. Eu também estou, e eu lhe convido a fazer o que Davi fez. E todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Seu Deus. Não é vergonhoso chorar. Jesus chorou. A Bíblia diz que ele chorou quando chegou ao velório do seu grande amigo Lázaro. Ele não ocultou suas lágrimas, não disfarçou sua dor, mas simplesmente chorou. E porque você quer dar uma de forte? Você não é melhor do que ninguém. Lembre-se da fraqueza, tiraram forças. Deus está dizendo para você nesta noite: quando você está fraco, eu me torno forte por você e em você. Compartilhe esta palavra. Faça com que 1 milhão de pessoas ouçam esta palavra. Quando o dia mau chegar, o segundo conselho que eu quero lhe dizer, Isaac: busque forças em Deus para continuar. Quando o dia mau chegar, em primeiro lugar,
Não esconda a sua dor, chore, porque chorar não é sinal de fraqueza. Quando o dia mal chegar, em segundo lugar, busque forças em Deus para continuar. Davi estava sofrendo exatamente como os seus companheiros. Eles compartilhavam da mesma dor, tendo em vista que perderam as suas famílias. Porém, ele foi considerado o responsável por aquele dia mau. Sobre ele foi lançado toda a raiva e indignação reprimida, pois falavam em apedrejá-lo. Talvez alguém esteja ali culpando pela situação que se criou. Talvez alguém esteja ali vendo como culpado ou como culpada. Mas Deus manda lhe dizer, nesta noite, atente para a parte final do versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel. Todavia Davi buscou forças em Deus. Não se dê por vencida, querida. Não se dê por vencido, querido. Davi estava no fundo do poço, pois perdera a família, perdera os seus bens, e aqueles que antes o defendiam, agora estava contra eles. Talvez você esteja me vendo e esteja chorando. Talvez você esteja me vendo e esteja tentando assimilar aquilo que você tem me ouvido, está ouvindo agora. Talvez você esteja se perguntando, ao olhar para mim, ao ouvir a minha voz, o que fazer numa situação assim. Que esperança poderia haver em seu coração? Deus se mostrava digno da sua confiança. Preste atenção que Davi poderia culpar a Deus por tudo o que estava acontecendo. No entanto, ele não fez isso. Pelo contrário, ao invés de culpar a Deus por tudo o que estava vivenciando, a Bíblia nos diz que todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Em outra tradução diz, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Ou seja, ele buscou forças em Deus. Quando tudo chega ao final, com Deus ainda há uma chance de completa restauração, pastor Edson. Deus está falando com alguém nesta noite, busque forças em Deus para prosseguir. Não importa a situação em que você vive, a crise que atravessa, a tempestade que assola a sua alma, o tipo de situação que sua família enfrenta, até que ponto a sua saúde esteja abalada, a condição financeira desacertada, seus filhos podem estar dispersos e os seus amigos possam estar contra você, mas eu quero lhe dizer, ainda há uma saída em Deus, ainda há uma esperança em Deus, ainda há uma palavra em Deus para você. Não importa a situação em que você vive, a crise que atravessa, a tempestade que assola, Deus manda lhe dizer nesta noite, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Salmo 46, o versículo 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se prepare para ver o que você nunca viu, se prepare para vivenciar o que você nunca vivenciou em Deus, porém, Deus vai lhe dar vitória. Em terceiro lugar, quando o dia mal chegar, pare, ouça a voz de Deus. Quando o dia mal chegar, pare. Há tempo de chorar, mas o tempo de rir vai chegar. Há tempo de prantear, o choro mais agonizante da alma, mas o tempo de saltitar de alegria vai te alcançar.
Creia nesta palavra. Quando o dia mal chegar, pare, ouça a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é o que você precisa para ter direção quando o dia mal chegar, pastor Edson. Talvez você tenha parado para ouvir muita gente. Talvez você esteja se aconselhando com muita gente e ainda não parou para ouvir a Deus. Talvez o teu medo de ouvir a Deus é que Ele possa ir de encontro àquilo que você está querendo ouvir, porque Deus não massageia o ouvido de ninguém, Ele simplesmente fala aquilo que nós estamos precisando ouvir. Então pare e ouça o que Deus quer que você ouça. Ouça, pare. Davi, no meio da sua crise, parou para ouvir a direção de Deus. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E a Bíblia diz no versículo de número 8: e o Senhor lhe respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Se prepare para ouvir a voz de Deus. Deus vai lhe dar estratégias de vitória. Deus vai lhe dar estratégias de vitória, Nathalie. Deus vai lhe abençoar. Ele parou para buscar a direção do Senhor acerca da sua própria catástrofe. Neste momento, Deus lhe deu uma resposta positiva e animadora. Eles deveriam ir, pois certamente alcançariam os inimigos e libertariam os prisioneiros. Pode parecer complicado, mas o que Davi fez foi simplesmente parar para ouvir o que Deus tinha a lhe dizer sobre o assunto. E isto pode ser feito por nós quando as coisas não vão bem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já parou para ouvir a Deus com relação ao que você está vivendo? Qual foi a direção que Ele lhe deu? Ou você tem medo de ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer? E em quarto lugar, quando o dia mal chegar, disponha-se a batalhar por aquilo que você perdeu. Quando o dia mal chegar, disponha-se para batalhar por aquilo que você perdeu. Preste atenção ao texto. Antes de voltar a Siclague, Davi e os seus homens haviam marchado aproximadamente 40 quilômetros, Isaac. Agora, para chegar até onde os inimigos estavam, com o fim de resgatar os seus familiares, eles deveriam marchar mais uns 30 quilômetros, ou seja, um total de 70 quilômetros em 4 ou 5 dias, sendo que, ao final, ainda teriam de travar uma batalha. Gente, era um esforço grande a ser realizado, mas não havia outra maneira de reverter o cenário catastrófico. Não havia outra maneira de trazer de volta aquilo que se perdeu. Deus disse que a vitória era certa, mas eles quem batalhariam? Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os seus prisioneiros. Gente, ninguém reverte o caos de braço cruzado. Ninguém reverte o caos de braço cruzado. Ninguém realiza mudanças efetivas sem a condição de partir para a batalha. Os versos 17 ao 19 nos dizem que Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres e os seus filhos. Preste atenção que a Bíblia diz que nada faltou, nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foram levadas. Davi recuperou tudo. Ei, se prepare para ter tudo de volta.
Se prepare para dar a volta por cima. Tem gente que vai quebrar a cara. Deus vai lhe restituir. Deus vai lhe restituir o que você perdeu e que alguém está lhe se dando por satisfeito. Deus manda lhe dizer que vai voltar para as tuas mãos. Você vai recuperar tudo que aparentemente alguém diz que você perdeu. Mas eu tenho uma pergunta para você que está me ouvindo. O que você precisa recuperar hoje em sua vida? Pelo que é que você precisa batalhar? O que Deus lhe deu e você perdeu no meio do caminho? Será que não está na hora de acender a candeia, pegar na vassoura e procurar diligentemente aquilo que pertence a você por direito e por promessa divina? O que é que um dia você já teve e o inimigo saqueou da sua vida? É esta pergunta que eu tenho para você. Quem sabe, você que está aqui me vendo, você perdeu o encanto pela palavra de Deus e precisa restaurar ela em sua vida. Quem sabe você perdeu a alegria e a paz nos relacionamentos interpessoais e precisa restaurá-lo. Quem sabe você perdeu um filho para o mundo e deseja vê-lo de volta nos caminhos do Senhor. Quem sabe o romantismo foi saqueado no seu casamento e você deseja restaurá-lo. Se prepare para se levantar e dar a volta por cima e receber de volta aquilo que pertence a você por direito e por promessa divina. O que você está precisando restaurar em sua vida? O que você está precisando restaurar em sua vida? O que você está precisando? Gilson, um abraço, querido. Ei, Deus manda lhe dizer nesta noite, Ângela Maria, não importa o que seja, batalhe para recuperar aquilo que foi saqueado. Ninguém realiza mudanças efetivas sem a condição de partir para a batalha. Te levanta nesta noite, pega as armas que Deus lhe deu e simplesmente lute pelaquilo que você recebeu por promessa e por possessão divina. Lute para recuperar aquilo que você está perdendo. No entanto, lembre-se de algo muito importante. Precisamos lembrar que toda e qualquer batalha que venhamos a travar não se compara com a batalha que Deus travou para que fôssemos reconciliados com Ele. Por amor às nossas vidas, Ele sacrificou o seu Filho na cruz do Calvário. Deus não desistiu de você, bem como não desistirá, mas sempre batalhará por nós. É fato que não há ganho sem dor. Não há ascensão sem adversidade. Não há progresso sem problema. Não há vitória sem batalha. Quer vencer, pastor Pedro? Lute para recuperar aquilo que você perdeu. Concluo esta mensagem lhe dizendo: quando o dia mau chegar, não esconda a sua dor, mas chore. Quando o dia mau chegar, busque forças em Deus para continuar no campo de batalha. Não é tempo de jogar a toalha. Quando o dia mau chegar, pare tudo, largue tudo que esteja fazendo e ouça a voz de Deus, ouça a direção de Deus. Quando o dia mau chegar, se disponha-se a batalhar por aquilo que você perdeu. Deus está no controle da situação. Deus está no controle da situação. Ei, se prepare. Se prepare. Alaramante ocorriabacei. Se prepare. Se prepare. Talvez você também tenha sido roubado pelo inimigo. Talvez o inimigo também tenha saqueado os seus bens. Talvez o inimigo tenha saqueado a sua saúde, seu casamento, seus filhos, as suas amizades. Mas faça o que Davi fez no versículo 6, na parte final do capítulo 30.
Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Simplificando, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Orou e recebeu uma ordem de Deus para tomar de volta o que o inimigo havia levado. Davi lutou e venceu. Olhe para mim, você vai lutar e vai vencer. Não entregue os pontos, não jogue a toalha, não desista, não aceite passivamente a decretação da tua derrota. Levante-se na força do Senhor e tome de volta o que o inimigo levou. O Salmo 124, versículo 8 diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É hora de superar os obstáculos, querido. É hora de vencer as barreiras. É hora de saltar as muralhas. É hora de quebrar os protocolos. É hora de se despir-se de si mesmo e acreditar em Deus, pois só assim se conseguirá ter força para alcançar os objetivos. Torno a lhe dizer, ninguém consegue ultrapassar uma linha de chegada sem primeiro não vencer a si mesmo. Deus está dizendo para você: vença as dificuldades, vença os desânimos, vença o tempo, vença a distância, vença as idas e as voltas que a vida oferece. Porém, quem sabe o que quer e aonde deseja chegar, por mais difícil que seja a realidade, este não olha as circunstâncias, mas pensa na vitória que virá. Se prepare, porque o dia da reconquista está chegando para você. Se prepare, se prepare. Queridos irmãos, que esta palavra tenha falado ao seu coração. Que Deus tenha bradado a voz dele ao seu coração. Que você possa ter convicção, a mesma convicção que Davi teve diante da dificuldade. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. A nossa fé não está no que vê os nossos olhos, mas no que acredita o nosso coração. Não podemos confiar na visão humana, mas utilizar a visão espiritual e direcioná-la ao único que pode tudo resolver. Davi olhou para os montes, mas agarrou-se em Deus. Onde você estiver, não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para a grandeza do Deus que você serve. Sabe o que Deus está mandando lhe dizer neste momento? Não ponha limite na supremacia dele. Não ponha limite na supremacia de Deus. Deus pode tudo fazer. Apenas descanse sobre o cuidado dele. Sabe o que Deus está dizendo aqui, Daniel? Use a sua fé. Não se dê por vencido. Levante-se. Chegou a sua vez de vencer. Este é o momento de você viver o milagre que você tanto espera da parte do Senhor, seu Deus. Há ataques do inimigo sobre nossas vidas que são verdadeiramente fortes. Não sou super-homem. Sei que você também não é. A dor é real. O abatimento é natural. Somos humanos. E apesar de nossa confiança no Senhor, nós choramos. Nós nos entristecemos. E não poucas vezes nós abatemos. Nosso sofrimento é justificado. Não se trata de excesso de sensibilidade. Trata-se de momentos difíceis que realmente nos põem no chão. Ainda assim é preciso se levantar. É preciso se pôr de pé. É preciso prosseguir, Mariana. Nossa missão não terminou. Nossa carreira não está nem na metade. Os planos de Deus continuam diante de nós. Erga-se. Erga-se. Mesmo diante da queda justa, não podemos ficar prostrados para sempre.
Não podemos desistir, não podemos simplesmente recuar. Deus manda dizer para alguém aqui que caiu: a queda não foi o fim em nenhum sentido da sua trajetória de vida. Foi um mero ponto em nossa caminhada, um ponto que ficará para trás, assim que decidimos nos levantar e avançar. Deixando as coisas que para trás ficam, avanço para a que estão diante de mim. Palavras de Paulo aos Filipenses capítulo 13, no versículo 13. Mesmo que neste exato momento a dor seja grande, você verá que à medida que avança, ela ficará cada vez menor, até não ser mais do que uma lembrança. Faça o que Davi fez no dia mau. Não esconda a sua dor, mas chore. Quando o dia mau chegar, busque forças em Deus para continuar. Quando o dia mau chegar, pare tudo e ouça a voz de Deus, ainda que ela lhe contrarie, ainda que ela lhe constranja. Quando o dia mau chegar, disponha-se a batalhar pelaquilo que você perdeu. Queridos irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Pastor Pedro, muito obrigado pelas orações. Quero aqui reiterar o meu pedido de oração pela minha nora, a Carol, que está com 7 meses de gravidez e que está internada no Hospital Maternidade Januário Ciclo. Seu quadro de saúde é estável, porém orem para que Deus faça voltar à normalidade a sua glicose, como também a sua pressão arterial. Ore para que Deus supra as nossas necessidades financeiras. Ore por nós em nome de Jesus, como tenho o costume de assim fazer. Você que quer entrar em contato conosco, meu número de contato é 849-9412-6013. Pastor Daniel sempre coloca, não sei se ele está por aí ainda, mas ore por nós em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor tenha falado ao seu coração. A queda não foi o fim em nenhum sentido, foi um mero ponto em sua caminhada, um ponto em que ficará para trás, assim que você se decidir, se levantar e avançar e alcançar aquilo que Deus preparou para você. Gente, ouça a voz de Deus. Irmã Rosiane Negreiro, um abraço, querida, que o Senhor possa ter falado com você diante desta palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmã Lisa, glória a Deus. Laudeci Coringa, glória a Deus. Irmã Albanira, irmã Marielle Coelho, Nathalie, que o Senhor possa ter falado aos vossos corações. Gente, ouça a voz de Deus. Pastor Edson, estamos agendados, viu? Ore para que Deus nos dê uma palavra, para que quando a gente chegar aí naquele dia, o nome dele seja glorificado. Somente o nome dele seja glorificado, viu? Ricardo, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Irmã Janaína Moura, glória ao nome de Jesus. Irmã Anitta, te amo, viu, querida? Minha nora, te amo. Estamos juntos, viu? Estamos juntos, tá? Você não está sozinha. Você não está sozinha, tá bom? Você não está sozinha. Nós estamos nesta luta junto, e nós vamos dar o culto em ação de graça juntos, tá bom? Glória ao nome de Jesus. Gente, deixe a graça dele se apossar de você. Deixe o Espírito soprar sobre a sua vida e simplesmente se levanta para tomar posse daquilo que Deus tem preparado para você. Termino dizendo: o chão não é o seu lugar. Seu lugar neste mundo é caminhando com Deus rumo
aos seus maravilhosos propósitos. Que Deus te abençoe e te dê vitória neste dia em nome de Jesus. Compartilhe esta live com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Ore por mim, por favor. Preciso de um milagre daquele que é socorro bem presente nas horas de angústias. Meu sobrinho Chagas, um abraço na esposa Franciele, um abraço na sua filha, um abraço no seu pai e na sua mãe, em nome de Jesus. Queridos, aí está meu telefone de contato, 849-9412-6013, é o nosso número particular. Tá bom? Que o Senhor possa te abençoar. Vamos orar? Eterno Deus e soberano Pai, assim como tocaste ao meu coração nesta tarde, Senhor, a ponto de eu não poder resistir, porque não quero contrariar a tua voz quando me dar uma ordem, Senhor. Aqui fiz esta live, aqui entreguei toda a palavra que tu me deste no decorrer desta tarde. Tenho plena certeza que tu falaste com alguém, Senhor, mas também falaste comigo neste momento, nesta hora, Pai. Falaste também com a minha nora que está ali naquela enfermaria no Hospital Januário Círculo, Senhor. Eu sei que tu podes chegar lá agora, Senhor, e restabelecer a sua saúde, como tenho dito para o meu filho, como tenho dito à minha esposa e também para a minha nora. Vamos ter calma e vamos continuar crendo que Deus está no controle de toda a situação. Simplesmente vamos sentar, ouvir e extrair as lições que Deus quer que a gente extraia e que se faça necessário para nosso sustento espiritual. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, que todos quantos estiveram conosco até agora possam tomar esta palavra e possam tomar a mesma atitude que Davi tomou, em se esforçar no Senhor, seu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Querido, beijo no coração de todos. Oreis por nós em nome de Jesus. James, um beijo em Albanira, um beijo nos meninos que não são mais meninos, tá bom? Daniel, beijo no coração, beijo na esposa, irmã Érica, com todo carinho e respeito. Vocês sabem que você é mais do que um irmão mais chegado para mim, certo? Pastor Edson, obrigado por tudo, viu? Obrigado pelas orações, obrigado por estar chorando conosco nessa questão da irmã Carol, tá bom? Pastor Pedro Fernandes, demorei, mas fiz uma live, tá bom? Oremos para que Deus nos conceda a palavra e que outras lives venham e que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Nosso intuito não é ser afamado, nosso intuito não é aparecer. Nosso intuito simplesmente é pregar a palavra como a palavra deve ser pregada, tá bom? Irmã Roberta, eu estou morando num povoado chamado Laranjeira do Abdias, município da cidade de São José de Mipibu, tá bom? Glória ao nome de Jesus. Pastora Daiane Targino, bom ter vocês aqui, tá bom? Rosiane, saudades de você, viu? Saudade de poder sentar e lhe ouvir também, tá bom? Mediante esta crise que nós estamos vivenciando, a gente tem se escondido, né? Mas temos a certeza que tudo irá se normalizar em nome do Senhor Jesus. Querido, beijo no coração de todos, que o Senhor possa conceder a cada um dos irmãos uma noite de sono reparadora e que o nome do Senhor seja glorificado ao você acordar. E ao acordar, que você possa dizer o que Davi disse: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor cuidou de mim. A paz do Senhor. Que a graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do Senhor nosso Deus e que as divinas consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. E a igreja diz amém. Compartilhe, fale com o máximo de pessoas que você puder fazer, tá bom? Laudeci Coringa, aviso sim, querida, aviso sim. Reassista esta live, ela vai ficar aí. Reassista ela,
compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Porque o intuito desta live não é ganhar dinheiro, não é ser afamado, não é ser reconhecido. O intuito desta live é que vidas sejam abençoadas e fortificadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. O intuito aqui é que você escute a palavra e não um pacote de profecia. O intuito aqui não é brincar com os teus sentimentos. O intuito aqui é que você escute aquilo que Deus tem para que você escute e não aquilo que você quer escolher para escutar. Deus ainda fala. A Bíblia ainda é a boca de Deus aberta e ela tem muito a nos ensinar. Faça que nem Davi. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Kedna, minha amiga de longas datas, estou orando por você e pelas suas 2 filhas. A sua perca foi a nossa perca. E precisando da gente aqui, não insiste em nos ligar. Você tem o nosso telefone, tá bom? Um beijo no coração, em nome de Jesus. Aos irmãos de Palhoça, em Santa Catarina, estaremos aí, se Deus assim nos permitir, no dia 27, 28, 1 e 2 e 3 de março. 27, 28 de fevereiro, 1, 2 e 3 de março, aí no Rio Grande do Sul, onde estaremos ministrando a palavra do Senhor Jesus. Tá bom? Queridos, um abraço. E o Senhor vos abençoe, tá bom? Não esqueça, 849-9412-6013 é o nosso número particular do WhatsApp. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A paz do Senhor.